considero aberta, agradeço a oportunidade, né, e a atenção de vocês, e vamos aí fazer desse pedaço, desse início de trabalho, uma boa parte dele, vamos dar o melhor de nós, para que, de fato, a gente acumule políticas aí, né, para direcionar o antirracismo. É um debate grande, né, que a gente tem dentro da Central Única dos Trabalhadores, e penso também nas outras centrais, que é fazer com que um conjunto dos trabalhadores tenham a clareza do que significa as políticas sociais e, a partir daí, inserir no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a questão da homossexualidade, a batalha que tem o coletivo de colocar essas questões nos dissídios coletivos, nos acordos coletivos e assim fazer respeitar, né, a orientação sexual. Quando você luta por educação, você consegue dar mais condições para que a juventude, para que as novas gerações tenham a consciência da importância da democracia e da igualdade social. A COPEOSP discutiu com o seu coletivo, tirou seus representantes e mandou para a África do Sul os seus representantes para discutir, junto com o mundo, essas questões que assolam a sociedade brasileira, que é a questão da discriminação, seja ela racial, de gênero, LGBT, por deficiência, enfim, é um câncer. É um câncer da sociedade brasileira. Como é que a gente implementa a contratação dos negros e negras nos cargos dentro dos nossos espaços de trabalho? Porque a gente discute muito a questão, vamos discutir com o governo, discutir a questão de implementação, mas o nosso RH que contrata, e a gente está sempre nos serviços de menor remuneração, de maior trabalho e sempre ganhando menos. Esse encontro que a POSP decide fazer para discutir a questão racial e discutir a questão da LGBT junto, eu acho que é muito promissor e demonstra que nós estamos avançando e o quanto que nós nos unimos, nós podemos avançar cada vez mais. Mas também esse encontro é de celebrar aquilo que nós construímos, de entender que a pauta da classe trabalhadora, ela não é só econômica, e que a pauta que a gente traz para dentro do sindicato é para discutir os nossos amores, as nossas dores, e também para dizer esse novo que nós estamos propondo. E qual que é o novo que nós propomos? Que esse espaço do sindicato discuta esses temas, como diversidade, como a questão do direito à saúde, as políticas de DST-AIDS, como a questão da implementação de leis, né, em relação à questão racial, a lei que nós temos, mas que a gente também tem nos nossos coletivos para discutir isso, não apenas para ficar no âmbito da discussão, mas para efetivar políticas públicas. E efetivar políticas públicas enquanto os trabalhadores interlocutores dessa efetivação de políticas públicas e de políticas de Estado. E a educação, ela tem esse papel de trazer à tônica esse debate, trabalhar o conhecimento para que realmente a gente deixe de ser tabu para ser conhecimento e, a partir desse momento, né, a gente caminhar no sentido de uma igualdade, né, e o respeito ao direito da pessoa humana. A gente tem uma estimativa que, atualmente, no Brasil, 650 mil pessoas vivem com HIV. Dessas, aproximadamente 250 mil fazem tratamento com os antirretrovirais. O governo brasileiro tem um posicionamento de que a epidemia da AIDS ela vem se mantendo em patamares estáveis. A gente tem realmente um incremento da epidemia na pauperização, pessoas pobres, mulheres. Né, a gente tem um aumento aí gigantesco e a interiorização da epidemia. Então, hoje em dia, há 10 anos atrás, não tinha, por exemplo, caso notificado de AIDS lá em Tefé, lá no interior do Amazonas, na comunidade ribeirinha. Hoje em dia, a gente já tem. Então, a epidemia ela não está tão estável assim. Então, não dá para, nesse momento, o governo relaxar e pegar no sono. Então, a sociedade civil brasileira, do movimento AIDS, está fazendo uma grande mobilização nacional, através de redes sociais, sites, enfim, e trazendo alguns dados, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas o Programa Brasileiro de Enfrentamento à AIDS é considerado modelo para o mundo, por uma série de razões. Só que agora parece que eles deram uma relaxada. E aí está acontecendo uma grande mobilização da sociedade civil para dizer, governo, hello, acorda, né? Vamos aí tentar entender como é que está se comportando essa epidemia e pensar em estratégias de enfrentamento. Então, a gente tem aqui um dado que é o seguinte, esse dado é super fresquinho.
aumento de 12% no número de casos de AIDS. Então, tu tinha, em 2005, eram 33.166 e em 2010, 37.219. E a gente aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, vive uma situação mais complicada ainda, que é reduzem o número de médicos e fecham serviços e leitos especializados. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. Está maior pau com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, porque eles estão fechando leitos no CRT, que é o principal centro de referência em DST-AIDS desse Estado e do Brasil. Então, assim, tem toda uma discussão, porque o governo quer fechar leito e a sociedade civil está batendo de frente. Então, eu trago esse panorama para vocês, só para vocês entenderem um pouco como é que está o momento agora. Eu acho que ainda existe uma resistência muito grande, não somente por parte da escola, mas também da família, enfim, da sociedade como um todo. Acho que apesar da gente ter avançado nos últimos anos, né, a agenda da sexualidade sai um pouco do campo do privado e vai para o público, né? A gente vê aí o tema em qualquer local, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de tratar do tema com naturalidade, especialmente quando a gente pensa nos adolescentes e nos jovens. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, eu acho que as escolas precisam trazer esse tema como prioridade, né? Fazer formação de professores, sensibilizá-los, sensibilizar também os pais dos alunos, né? Sensibilizar os alunos para o tema, e aí sim a gente pode ter uma mudança de cultura. O Conselho Estadual de Representantes da APEUESP, reunido em 24 de agosto, aprovou a continuidade da campanha salarial e educacional dos professores da rede de ensino paulista no segundo semestre. Eu acredito que se nós conseguirmos fazer com que o governo ele valorize a nossa atividade docente na sua amplitude, nós vamos com certeza ter uma valorização. Porque hoje nós somos totalmente desvalorizados, não há um olhar para um projeto que um professor desenvolve, e você tem múltiplos temas acontecendo na escola pública e fica muito à mercê, na verdade, da boa vontade do professor. Não se institui como uma política, uma diretriz, né, de política educacional. O CR aprovou a luta pela implantação da jornada do piso, contra a remoção ex ofício, contra a redução de disciplinas do ensino médio, dignidade na contratação e regime de trabalho dos professores da categoria O. O Conselho de Representantes aprovou também caravana da APEUESP em Brasília no dia 5 de setembro, para a participação na 6ª Marcha Nacional da CNTE, pela ampliação da jornada do piso e a garantia de destinação de 10% do PIB para a educação. No dia 12 de setembro, webconferência sobre o adoecimento profissional dos professores. No mesmo dia 12, reunião com o secretário da Educação para discutir as perdas salariais dos educadores e a integralização do prometido reajuste de 10,2% para 2012. No dia 14, encontros preparatórios à 5ª Conferência Estadual de Educação, que se realizará de 28 a 30 de novembro na cidade de Serra Negra. E no dia 28 de setembro, Assembleia Estadual dos Professores, com paralisação de 24 horas. 24 horas de braços cruzados pelo atendimento das reivindicações da categoria. Tudo isso é muito rico, né? No momento em que você está debatendo a valorização dos professores. Nós estamos não podemos perder isso de vista. E esse CR aprovou de forma muito consciente, muito clara.